Bom, no seu boletim tem um versículo que eu coloquei aqui como versículo chave de hoje, né? Deixa eu ver onde que ele está. Eu acho que ele não está, mas tudo bem. O versículo de hoje é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouco. Esse texto ele fala da mensagem da cruz, que ela é loucura para aqueles que não entendem a cruz, mas para que nós estamos sendo salvos é poder de Deus. Eu queria que a gente pudesse concentrar esse mês em falar sobre a mensagem da cruz, que a gente pudesse entender o que a cruz significa para nós e o que aconteceu nessa cruz e que causa tantas mudanças e transformações boas nas nossas vidas. Eu queria que a gente pudesse olhar para a cruz e que a gente pudesse, como aquela música que a gente acabou de cantar, olho para a cruz eu vou. E eu quero que a gente pudesse canalizar as nossas vidas, a nossa espiritualidade e entender o que é a cruz. Eu lembro que quando eu estava cuidando dos jovens há alguns anos atrás, o presbítero Paulo ele foi assistir o culto dos jovens, e eu sentado do lado dele, ele virou para mim e falou assim: Joel, nós precisamos cantar mais sobre a cruz. Eu achei muito interessante ele falar isso para mim, porque quando a gente canta sobre a cruz, a gente está evocando, a gente está clamando o Deus que fez toda a diferença nas nossas vidas através de uma cruz. Mas antes da gente falar sobre a cruz, antes de nós entendermos a mensagem por trás da cruz, eu queria que a gente pudesse entender o que significava a cruz no tempo de Jesus. Porque hoje a cruz é uma coisa bonita, né? Hoje a cruz você olha uma igreja com a cruz, é bonito. Você olha as pessoas colocando aquele pingente de cruz dourada no pescoço, é bonito. Você olha uma pessoa vestindo uma camiseta com uma cruz, é bonito. Você vê uma pessoa usando um broche da cruz, é bonito. Mas naquele momento onde Jesus foi crucificado, o que significava a cruz naquela época? Sabe, se você, naquela época de Jesus, você fizesse um pingente de cruz e colocasse no seu pescoço, e você saísse na rua, as pessoas iam rir da tua cara, iam ficar com vergonha de você. Porque a cruz naquela época era o símbolo da maldição e do castigo que tinha que ser pago por pessoas que cometeram crimes hediondos. A cruz era a vergonha de uma pessoa, a cruz era o lugar de vergonha. As pessoas que eram crucificadas, elas ficavam peladas, e da vergonha ficar pelado, não é verdade? Eles tiravam toda a roupa dessa pessoa, batiam nessa pessoa e colocavam ela numa cruz bem alta para que as pessoas pudessem ver: esse miserável, ele causou danos e causou problemas para a nossa sociedade, e é por isso que a gente vai colocar ele lá. A cruz não era vista como algo bonito, a cruz era vista como algo vergonhoso, algo repugnante, uma maldição na vida de uma pessoa. Hoje a gente acha bonito, hoje a gente olha para a cruz e acha ela bonita, mas na verdade a cruz naquela época não era bonita. Ninguém queria chegar perto da cruz, e as pessoas que foram lesadas por um criminoso que fez um mal, eles iam lá porque eles queriam ver aquela pessoa sendo torturada, maltratada e morrer naquela cruz maldita. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo
tomou sobre si a nossa culpa e a nossa vergonha e levou para aquela cruz, para que você e eu não precisássemos mais passar pela cruz. Mas a pessoa que deveria estar lá era eu e você. A gente leu o versículo 18 do Coríntios capítulo 1, mas o versículo 17, Paulo, você precisa entender o que está acontecendo nessa circunstância de Paulo. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, principalmente a primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele não está feliz com a igreja de Corinto. Paulo, ele não está contente com a igreja de Corinto, porque os corintianos dão trabalho até hoje, né? Na verdade, eu sou corintiano, mas eu sei que os corintianos dão trabalho. Mas assim, naquela época, a igreja de Corinto dava muito trabalho, e eles estavam começando a se dividir. Eles tinham todos os dons da igreja, eles tinham pessoas capazes, pessoas que tinham se convertido, que tinham entregado suas vidas para Jesus, mas dentro daquela igreja estavam havendo facções, estavam havendo partidarismo, estavam havendo divisões entre eles. E Paulo, então, ele escreve uma carta para Coríntios para tentar voltar todos eles ao cerne, à essência da mensagem da cruz, para que eles possam entender o porquê que eles são uma igreja. E aí Paulo, ele clama, fala para as pessoas, ele fala, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós é poder de Deus. E um versículo anterior, o versículo 17, ele diz o seguinte: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder. A cruz de Cristo não pode ser esvaziada. Nós temos que entender que que Jesus morreu naquela cruz, e a morte de Jesus trouxe salvação para as nossas vidas. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação, mas ela é uma mensagem de regeneração, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de reconciliação. Eu queria que durante esse mês nós pudéssemos concentrar as nossas vidas, e a gente pudesse pensar na mensagem da cruz, o que ela quer dizer, o que a cruz quer dizer para nós, o que eu olho, por que eu olho para uma cruz e eu sou, aquilo me incomoda, aquilo me deixa constrangido pelo amor que Deus teve em morrer, em dar sua vida numa cruz por mim. A mensagem da cruz, ela está contida em vários momentos da Bíblia, mas em João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A forma como você nasce de Deus, o nascer de novo, o viver uma vida nova, o ser filho de Deus, só é possível porque Jesus Cristo morreu numa cruz por você e por mim. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que nós deveríamos ganhar com o pecado que há em nossos corações é a morte eterna, mas Cristo pagou o preço de morte por todos nós. E não poderia ser qualquer um para pagar esse preço. Tinha que ser um cordeiro perfeito, tinha que ser uma pessoa perfeita que derramasse da sua vida e que desse a sua vida por nós. Em Isaías 53:12 diz: porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus deu a sua vida numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter a verdadeira vida. Mas eu entendi essa mensagem quando eu tinha 12 anos de idade. Eu resolvi me tornar um seguidor de Cristo quando eu tinha 16 anos. De verdade, depois dos 16 anos, eu nunca mais quis largar esse Jesus.
Mas eu faço uma pergunta: se Jesus morreu numa cruz por mim, se eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, se eu reconheço que esse Jesus é o meu Senhor, eu pergunto para mim mesmo várias vezes: por que eu continuo pecando? Puxa, seria tão bom, mas seria tão bom, que no dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu não pecasse mais. Eu queria muito que o dia que eu entregasse minha vida para Jesus, eu não pecasse mais. Sabe, eu olho para a minha vida, vocês olham para a vida de vocês e vocês pensam: puxa, mas às vezes você fala, para que eu vou na igreja? Sabe, você pensa assim: eu continuo brigando com a minha esposa, eu continuo fazendo coisas erradas, eu continuo deixando meus vícios tomarem conta da minha vida, eu continuo fazendo coisas que Deus não gosta. Sabe, e você fica assim indignado, e várias vezes você pede perdão pelo mesmo pecado. Seja os seus pensamentos impuros, seja as suas tendências de imoralidade sexual, seja, sabe, várias coisas erradas que você sabe que está errado e que é pecado e que você pensa com você mesmo: mas Jesus não me salvou, Jesus não deu a vida dele por mim, eu creio nesse Jesus, então por que eu continuo pecando? Será que aquela ação da cruz não foi suficiente para aniquilar o pecado na minha vida e eu poder viver uma vida totalmente restaurada? Eu sei que essa indignação não é só comigo, eu sei que vocês ficam indignados também, eu sei que vocês gostariam de não pecar mais, de não mentir mais, de viver uma vida pura diante dos olhos de Deus. Sabe, sair do domingo e passar segunda, terça, buscando a Deus com alegria, quarta, quinta, em santidade, sem pecar, sexta, sábado, domingo, e chegar no domingo aqui, sem peso nenhum, sem culpa nenhuma. Eu queria viver assim, mas por que eu não consigo? Por que as coisas não acontecem dessa forma? Será que a cruz não é suficiente? E se você pensa que isso é só uma indignação minha, não é. Porque até Paulo, sendo o grande Paulo, evangelista dos gentios, que viu Jesus, que falou com Jesus, na voz audível, em Romanos capítulo 7, versículo 13 e 15, ele diz assim: e então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento dele, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo tinha uma luta constante e diária contra o pecado na sua vida. Você pensa assim, o cara quase morreu várias vezes pelo nome de Jesus. Você pensa que ele não tinha crises sobre o pecado, mas ele tinha. Ele tinha muitas crises. E no versículo 24 e 25 desse mesmo capítulo, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, ele continuava todos os dias tendo essa crise e essa dificuldade. E quando eu estava orando por isso, eu estava orando pela mensagem da cruz, eu estava orando para que Deus pudesse revelar em mim
e revelar para mim, para eu conversar com vocês, o que Deus quer falar na vida de vocês. Deus não tirava a árvore da minha cabeça, não sei porquê, eu ficava pensando na árvore. Eu tive que fazer um estudo sobre as árvores, e eu fiquei pensando que a nossa vida, ela é como uma árvore que tem muitas raízes, uma árvore que nasceu e que cresceu num mundo corrupto, num mundo cheio de pecado. Nós crescemos num mundo cheio de mentiras, de corrupção. Claro, tem coisas boas, coisas muito boas, mas a Bíblia fala que nós temos essa influência do pecado nas nossas vidas, porque desde Adão e Eva, todos que nascem já com o pecado, meio que espiritualmente afastados de Deus. E aí um dia a gente olha para essa árvore e a gente fala assim: puxa, essa árvore precisa mudar. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu preciso entender quem é Deus e eu preciso mudar o rumo da minha vida. E aí eu resolvo cortar essa árvore. Eu corto essa árvore, eu deixo essa raiz e eu corto essa árvore. Mas o que acontece depois de algum tempo? Eu fico pensando: puxa, começa a nascer a árvore de novo, a mesma árvore. Eu já sou convertido há tanto tempo, eu já entreguei a minha vida há tantos anos, e por que eu vivo uma vida morna? Por que eu vivo uma vida insatisfeito com a minha espiritualidade, insatisfeito com a minha vida com Jesus? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa ser entendida, tem alguma coisa que eu preciso receber de Deus, alguma coisa, eu preciso entender melhor essa mensagem da cruz, para que eu possa entender como viver uma vida santa, como viver de uma forma que agrada a Deus. E eu voltei a pensar na árvore, eu olhei para a árvore de novo, e eu fiquei pensando: já sei o que tem que fazer. Eu preciso arrancar essa raiz, eu preciso tirar essa raiz. Mas se eu tirar a raiz, o que vai ficar? Eu tenho medo de tirar a raiz, porque se eu tirar a raiz, se eu tirar tudo, vai sobrar o que de mim? Vai sobrar o que de mim? Muitas pessoas têm medo de se converter. Tem muitas pessoas que têm medo de se converter. Eu tenho medo de me converter porque senão eu vou perder os meus amigos. Eu tenho medo de me converter porque senão eu vou ter que ter uma vida correta, eu vou ficar pobre. Eu tenho medo de me converter porque se eu me converter, eu não vou ter mais alegria na minha vida, eu vou ter que viver sofrendo, vou ter que viver no mosteiro, vou ter que largar minha vida, vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto. E tem muita gente que tem medo de se converter. Por quê? Porque não quer tirar a raiz. Mas sabe, quando eu olho para a mensagem da cruz, eu vejo que a cruz é uma árvore plantada. Eu vejo que a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação para cada um de nós. Mas o que é a salvação? O que é a salvação em Cristo Jesus? Do que eu tenho que ser salvo? E eu peguei uma resposta de um teólogo que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: podemos dizer que a salvação é o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o propósito de livrar o homem da condenação da morte eterna causada pelo pecado. Ou seja, Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz para me dar essa oportunidade de ser transformado e de viver a minha eternidade com Ele. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou voltar para a árvore. Quero voltar para a árvore. A gente olha a árvore e a gente vê que essa árvore, ela tem raízes que estão grudadas nesse mundo, nessa terra, nesse lugar cheio de corrupção e de erro. Aí chega um dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e a gente corta essa árvore,
porque eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero viver de acordo com a palavra de Deus, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente corta essa árvore, e aí geralmente a gente joga a copa da árvore fora, vira lenha, vira palitinho, sei lá o que vira, mas essa parte de cima a gente joga fora, e a gente fica preocupado com a raiz. Sabe, tem uma expressão, fala assim, às vezes a gente confunde as coisas, né? A gente vai trocar a fralda do neném, joga o neném fora e fica com a fralda. Não sei se você já ouviu essa expressão. A gente está pegando a coisa errada, a gente está olhando pelo ponto de vista errado. É como se você comprasse um sorvete, ficasse com a embalagem e jogasse o sorvete fora. Sabe, eu fiquei pensando nessa árvore, eu fiquei pensando que a gente está olhando para o lugar errado. A gente está achando que o problema é a copa da árvore, que eu preciso jogar ela fora. Mas sabe, a Bíblia fala sobre uma coisa chamada enxerto. Já ouviu falar no enxerto? Não quero dar aula de botânica aqui, mas o enxerto, sabe o que é? É você pegar uma planta, né? Tem uma planta produzida por estudos biológicos, que ela cresce, ela dá frutos, né? Geralmente as nossas frutas hoje, elas são tudo fruto de experiências e estudos de biologia e de botânica. E aí o que acontece? A raiz de uma planta muito boa, ela demora muito tempo para produzir o fruto. Então o que o camarada faz? Ele pega a mesma árvore, a mesma planta brava, selvagem, e ele corta no caule. Aí ele pega esse caule e corta a raiz da planta produzida em laboratório e gruda a copa de uma outra árvore em cima dessa raiz produzida em laboratório, que é uma raiz perfeita, uma raiz que tem o DNA escolhido, separado e produzido de forma que produza bastante frutos e frutos saudáveis. Aí ele pega a parte de cima da árvore e coloca na raiz daquela outra planta. Para ser um pouco mais específico, vou explicar o que é. É como se você pegasse um pedaço de uma árvore, pegasse a raiz de uma outra, e você grudasse e amarrasse, e aí uma hora sobe e desce, ela se junta e cicatriza, e ela vira uma árvore só. Aí você tem a mesma copa da árvore, mas a raiz é diferente. Eu sei que é esquisito o que eu estou falando para vocês, mas lá em Romanos capítulo 11, versículo 17 e 18, Paulo ele está falando isso para as pessoas que estão começando a entrar na igreja, que não eram judeus, mas que estavam entregando a vida deles para Jesus. E aí ele chega para essas pessoas e eles diz assim: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Em outras palavras, o que eu penso é que essa raiz aqui é Jesus Cristo, e que nós somos uma copa de árvore enxertada em Jesus Cristo. E no momento que nós somos enxertados na raiz verdadeira, na raiz saudável, pura e limpa, nós começamos a produzir frutos que vêm dessa raiz. Não é a raiz que dirige a copa da árvore, não é a copa da árvore que dirige a raiz, é a raiz que dá a direção para a copa da árvore. Então a salvação, na verdade, a mensagem da cruz, é você entender que quando você corta, quando você faz uma mudança na sua vida, você é conectado a Jesus Cristo, a raiz verdadeira. E nessa raiz verdadeira, você começa a produzir frutos que agradam a Jesus. O fruto de Gálatas capítulo 5, 20 e 22. O amor, alegria, paz,
bondade, longanimidade, domínio próprio. Não é por nós, mas é porque nós fomos enxertados na raiz verdadeira, a raiz de Davi, a raiz pura e limpa que é Jesus. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu pego as minhas frases de várias fontes, né? Geralmente as fontes são evangélicas, mas essa última agora, já que vocês vão ver agora, eu tirei do Globo Rural. O Globo Rural diz o seguinte: sobre a colheita de plantas enxertadas e bem cuidadas, a produção de frutos começa depois de 2 anos do plantio. Isso me confortou muito no momento que eu li essa frase. Nunca o Globo Rural foi tão espiritual para mim. Me confortou tanto, sabe? Porque eu penso que eu tenho tanta coisa para mudar na minha vida. Tem tantos aspectos da minha vida que precisam ser mudados e transformados e que ainda não mudaram. E eu fico pensando que o dia que eu entrego minha vida para Jesus, eu tenho que ser completamente transformado, como se da água se transformasse vinho na mesma hora. Mas eu queria dizer para vocês que o meu entendimento sobre a salvação e sobre o conteúdo da mensagem da cruz é que a salvação é um processo demorado nas nossas vidas. Você não vai se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia, mas a sua luta constante e diária contra o pecado, contra o egoísmo, contra o orgulho, dia após dia, vai me fazer frutificar o fruto do Espírito. Não é tão imediato assim. Sabe, eu ouço histórias de pessoas que deixaram, sei lá, alguns vícios. Vou dar um exemplo de um vício, cigarro, por exemplo. Da noite para o dia, pumba, não vou mais fazer, e ponto final, hein? E consegue. Mas eu conheço pessoas que lutam até hoje, anos e anos e anos, e não conseguem. E alguns deles chegam para mim e falam: pastor, eu não consigo tirar esse vício da minha vida. E eu sempre digo para essa pessoa: permaneça conectado em Jesus. Jesus, um dia, ele foi curar um cego. Aí quando ele foi curar o cego, ele colocou a mão nos olhos do cego e falou para o cego: abre os olhos. Aí o cego abriu os olhos. Falei: cego, você está enxergando? Estou. O que você está enxergando? Eu estou vendo umas pessoas que parecem umas árvores que estão andando. Jesus pegou de novo, colocou a mão nos olhos dele. Agora abre os olhos, cego. Você quer dizer, não era mais cego, mas tudo bem. Ele abriu os olhos. E agora, você está enxergando? Agora sim. Agora eu estou enxergando. Sabe, eu penso, nós vivemos num mundo muito imediatista. Nós não temos paciência nem mais para fazer lamen. A gente quer botar água dentro de um copo e já sair comendo. Nós vivemos num mundo muito imediatista. A gente quer as coisas rápido. Principalmente coreano, né? Pali. A gente quer as coisas rápido. Mas existe um negócio chamado Kairos, que é o tempo de Deus. E talvez você ainda não foi completamente transformado, mas você precisa crer que Deus está te transformando. E a mensagem da cruz é a mensagem que traz para nós uma transformação de vida. E eu termino com 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 19, que diz o seguinte:
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus quer a reconciliação entre nós e Ele, entre nós e o nosso próximo. Que nós possamos refletir na mensagem da cruz, que essa luta diária que você tem contra você mesmo, contra o seu egoísmo, contra o seu pecado, que a gente possa lutar juntos para vencer esse pecado, para que a mensagem da cruz venha causar uma transformação nas nossas vidas, que a nossa raiz seja alterada, que a minha raiz não seja mais a raiz do pecado, mas seja a raiz em Jesus Cristo, para que nós possamos frutificar o fruto do amor de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, pela mensagem da cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que deu a sua própria vida, o seu próprio Filho, a morrer numa cruz como maldição, levando a nossa vergonha, levando a nossa culpa, levando o nosso pecado, e nos deu a oportunidade e o privilégio de viver a sua vida aqui na terra. Jesus, obrigado porque o Senhor foi a árvore que foi cortada para que nós fôssemos enxertados em Ti. Deus, que a sua seiva, que o seu Espírito Santo possa fluir em nossas vidas, para que possamos manifestar a Tua presença, para que na nossa luta diária contra o pecado, o Senhor sempre seja o vencedor. Deus, nos colocamos diante de Ti, declarando que somos fracos, que pela nossa própria força é impossível viver uma vida santa, é impossível viver uma vida que Te agrada. Mas Deus, precisamos da Tua seiva, precisamos do Teu Espírito Santo. Flui em nós, Pai. Abre os nossos olhos para a mensagem da cruz, abre os nossos olhos, para que possamos Te ver, para que seguindo a Tua cruz, possamos dar os mesmos passos que os Teus, possamos expressar em nossas vidas, em nossas palavras, em nossas atitudes, o Cristo que habita em cada um de nós. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida mais santa, uma vida que Te agrada. Nos guia, Deus, pela Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus.